Uma mulher aos pés de Jesus. Eu recebi uma mensagem de um precioso pastor lá do Ceará. E ele me disse: missionária, o grupo é só para mulheres? Eu digo, o programa é dirigido, voltado, direcionado para as mulheres. E você vai descobrir, mulher querida, que tem muita coisa dentro da Bíblia. É uma profundidade de riquezas e de conhecimentos com respeito à vida da mulher. O valor que Deus deu à mulher cristã, mesmo no tempo do patriarcado, mesmo no tempo lá da saída do Egito, aonde em uma das ministrações passadas eu disse a você que existia uma cultura no meio deles de que Deus era homem, e por isso foi tanta exaltação ao homem e tanta submissão e tanto baixada à vida da mulher, como que se a mulher não tivesse valor. Mas a Bíblia nos mostra que a mulher, por isso que nasceu o programa 100, um programa onde cuida do corpo, espírito e mente da mulher cristã, e um programa onde a gente mostra a você que a mulher cristã é uma ideia de Deus. Porque quando a gente vai para a criação, a gente descobre que não existe material de segunda classe para a mulher, gente. A mulher foi tirada do homem. Quer dizer, ela tem a mesma essência. Ela tem o mesmo alento de vida que Deus deu ao homem, deu à mulher. Da mesma fonte que nasceu o homem, nasceu a mulher. Então, por que essa discriminação? Então, é por isso que nesse tempo Deus me leva, agora na terceira idade, Deus me leva a juntar essas mulheres do país e do mundo, fora, quando eu digo do mundo, gente, é os países aonde nós já temos alcançado. Deus nos leva a reunir essas mulheres para que elas possam entender que no reino, no plano da salvação, não existe esse é mais merecedor e esse é menos merecedor. Não, o plano da salvação igualou homens e mulheres. Quando você chegar no céu, não vai ter uma carteirinha, nem um lugar específico. Aqui se sentam os homens todos de paletó e gravata. Não, quando chegar no céu, seremos semelhante a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Louvado seja o nome de Jesus. Então é nesse ponto que o programa é voltado. As nossas igrejas já cuidam muito da área masculina. Pelo menos na minha federação, que é as Assembleias de Deus aqui no meu estado e no Brasil, que é uma linha geral, não se consagra mulher, não se separa mulher para isso ou para aquilo. Mulher só pode pregar e tem umas que nem podem, entende? Então o homem já tem muita área onde ele é cuidado. A mulher foi sempre deixada na retaguarda, foi sempre deixada por detrás das cortinas. Então chegou o momento de você entender, querida mulher, que você é uma ideia de Deus e que a Bíblia lhe respalda de Gênesis a Apocalipse como a essência de Deus na sua vida. Hoje nós temos o tema uma mulher aos pés de Jesus. E o texto bíblico, meu Deus, vai estar em Lucas 7, 36 e 38. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Olha que coisa preciosa. E aí a gente volta para Lucas. Eu digo muito que Lucas, como se Lucas
Vocês sabem que Lucas era médico, era refinado, mas eu acho que além de médico, Lucas tinha uma linha artista, porque ele descreve todas essas mensagens, essas histórias de uma maneira muito particular e dando a ênfase que a mulher se merece. Então é muito importante quando você vai ao texto bíblico e você encontra a descrição da palavra e você lê o texto e o contexto. Então você lê todo o capítulo 7 do livro de Lucas e aí você vai entender como chegou essa mulher, que a Bíblia chama de pecadora, que a Bíblia não dá um nome a ela, mas como ela chegou na casa de um fariseu. A Bíblia dá o nome e diz que ela chegou num banquete na casa de Simão, o fariseu. Olha aí, a cena do banquete foi na casa de Simão, um fariseu. Mas tenha cuidado com o fariseu, nem todos os fariseus são hipócritas e são ruins. Espera aí, vamos lá. Cuidado, amados, nem todos os fariseus são terríveis. Lembre-se que Paulo, o apóstolo Paulo, era fariseu e filho de fariseu. Então ele tinha toda uma genealogia de fariseu. Era uma casa bonita, a casa de Simão, edificada no meio, ele tinha posses, edificada no meio de um pátio, rodeada por jardins e além do mais, além do jardim, tinha uma fonte de água muito bonita e isso deixava o ambiente muito agradável. E para a casa das pessoas que tinham posses, como Simão, esse espaço no pátio servia para eles comerem ou receberem os amigos na época do calor. Então eles se sentavam ali, faziam o banquete deles e quando eles recebiam pessoas ilustres, principalmente rabino. E quando chegava um conhecedor da lei, tem uma coisa muito importante, os comentaristas dizem que como o espaço era aberto para servir o banquete, então as pessoas vinham, os curiosos e os interessados em aprender, em receber as pérolas de sabedoria que saía da boca dos rabinos ou dos convidados ilustres em um banquete como esse. É por isso que a Bíblia nos diz que a pecadora entrou no banquete. Então quando você lê o comentário, você entende por que ela teve facilidade de entrar no banquete. E tem um outro detalhe, se entrava no banquete e ninguém tirava. Ninguém mandava o metido, o intrometido sair. Não. Claro, tinha que ter ordem e tudo, mas se estava ali sentado, escutando a palavra, ficava lá. Então, essa foi a razão como a mulher pecadora entrou. Agora entrou. Olha, a Bíblia não foi feita só para você ler, como um livro qualquer. A Bíblia foi feita para você ler, meditar e viver. Então, quando você começa a meditar, eu quero que você vá para a cena comigo. Por que a pecadora correu para aquele banquete? Outros banquetes, outras festas, outras comidas, Simão, o fariseu, já tinha oferecido a outras pessoas da sociedade, da classe social dele. Mas naquele dia, naquele momento, era especial porque era Jesus. E essa pecadora sabia alguma coisa a respeito de Jesus e viu naquele banquete a oportunidade dela ter um encontro com Jesus. Então, existia uma regra de etiqueta quando você recebia uma pessoa na sua casa. O anfitrião tinha que fazer 3 coisas básicas. Primeiro, ele recebia o convidado, ele botava a mão no ombro e ele dava um beijo na cabeça, na testa, como um beijo de paz, dizendo que tinha paz, a presença dele, que ele era bem-vindo àquela casa. Segunda coisa, se lavava
tinha alguém que lavava os pés dele, porque eles andavam a pé. As estradas eram muito empoeiradas, as chinelas, os sapatos não eram protegidos como nós hoje temos botas, tênis de cano longo. Não, era simplesmente aquela sola, o que a gente chama de chinelo ou de alpargata aqui no Nordeste, pelo menos. Então, era esse tipo, então sujava muito os pés ficavam muito empoeirados. E além do mais, além de lavar, e para limpar, também servia para refrigerar, para descansar os pés. Era a segunda regra na hora de você receber um convidado na sua casa. E a terceira era que se colocava um tipo de unguento, um perfume. Se jogava, diz alguns comentários, que tinha cheiro de rosa. Se jogava em cima do convidado. Para quê? Para mostrar a ele que ele era bem-vindo, que tinha paz, que tinha descanso, refrigério na casa e que tinha bom cheiro, que tinha ambiente. A presença dele irradiava um bom ambiente na casa aonde ele estava chegando. Outra coisa, outro costume bem interessante para você contextualizar por que aquela mulher chegou naquele momento. As mesas não usavam esse tipo de cadeira comum que a gente conhece. As mesas eram mais baixas e eram atendidas por cadeiras que a gente conhece aqui no nosso, como sofá. Então, eram os sofás mais baixos, o que impedia de que as pernas ficassem embaixo da mesa, como nós temos costume de colocar. Então as pernas eram colocadas fora da mesa, de um lado assim da mesa. Vai comigo, né? E se tirava as sandálias. Não se ia para a mesa de sandália, de sapato, não, era descalço. Então os pés de Jesus ficou à mostra, estendidozinho. Dizem que com o braço ele se apoiava no sofá e com o esquerdo ele se apoiava para manter o equilíbrio do corpo, quem estava na mesa, e com o outro ele ficava livre, que era a mão que ele ia levar a comida à boca e se servir na mesa. Todo esse ambiente foi propício para a mulher chegar e correr aos pés de Jesus. A casa, nós temos três personagens principais nessa história. Nós temos Simão, o fariseu. A Bíblia é bem concisa, quando diz Simão, o fariseu. Nós temos a mulher pecadora, que a Bíblia diz que era a mulher pecadora, e alguns comentaristas dizem provavelmente era uma mulher prostituta, mas a Bíblia diz que ela chama a mulher de pecadora. E nós temos Jesus. Olhe bem, Simão era simpatizante e admirador de Jesus, porque o convidou para ir à sua casa, de repente para perguntar-lhe alguma coisa, de repente para descobrir alguma coisa, porque em fariseu não se confiava muito. Então, nesse cenário, a mulher conhecida como pecadora chega. Ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela cria que Jesus podia estender-lhe a mão e libertá-la. Outra coisa que a mulher agora, ela chegou, ela trazia os cabelos soltos, ela trazia no pescoço, como todas as mulheres judias, elas carregavam como um colarzinho pendurado vidro de alabastro. Entende? Ela não trazia das mãos, era penduradinho no pescoço. Trazia o vidro de alabastro com o perfume muito custoso dentro. E quando ela vê a oportunidade de ter um encontro com a vida, a parte central desse texto bíblico é exatamente a decisão que a mulher tem de ir ao encontro de Jesus. Muitas vezes não recebemos a bênção porque esperamos. Não, Jesus vai mandar.
E ele manda, só que a gente não entende o mandar dele. Por quê? Porque a gente fica aqui sentado, está morrendo afogado. Jesus, venha me tirar daqui. Ele manda um pescador com um barquinho. Não, eu estou esperando que Jesus venha. Ele manda um barco maior com um salva-vida. O salva-vida lança a boia. Não, eu estou esperando que Jesus venha. Pois você vai morrer afogado. Não é assim? Porque Jesus mandou, tem a sua maneira. A mulher pecadora, ela viu todo o ambiente propício. Ela já tinha crido, ela disse, eu preciso só de um encontro com Ele. Porque eu não posso viver só de longe. Eu não posso crer sem professar. Olha que coisa linda. Eu não posso crer no oculto. Se eu creio dentro de mim, vai refletir em algum lugar. Eu vou dar testemunho. Então não é somente eu admirar. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que confessar, eu tenho que prostrar-me, eu tenho que ter uma mudança de vida. Então isso ela tomou a decisão. Mas ela ia lá, gente, somente para ver a Jesus. Quando ela foi como os demais observadores. Vou me sentar ou de longe porque sou mulher, porque tenho uma fama, porque estou toda desgrenhada, os cabelos soltos. Uma mulher decente, ela não andava com os cabelos soltos. Uma mulher judia decente que tinha marido. Não, ela se casava. Depois que ela se casasse, no dia do casamento, ela prendia o cabelo, amarrava, fazia um totó. Sabe o que é totó? Um coque. E nunca mais soltava em público, porque era desonroso para ela. Mas aí aquela mulher, como já tinha uma vida completamente desequilibrada, desestruturada, ela não queria, não importava nada. O que importava para ela era encontrar-se com Jesus. Eu não me importo o que fale, eu não me importo o que diga, eu vou para lá para a reunião, é a minha chance, é a minha oportunidade. Agarre-se na oportunidade que Jesus está lhe dando nessa manhã, mulher. Eu não sei se você é uma mulher pecadora, uma mulher da linha dos fariseus, eu não sei qual é a sua linha, mas eu só sei que diferente do fariseu, diferente de Simão, ela reconheceu que precisava de Jesus. E ela entra, quando eu me imagino, e quero que você vá para a cena comigo, quando ela chega, que vê Jesus, não tem outra alternativa. Ela não se sentou educadamente como aqueles homens que estavam esperando as pérolas sair da boca de Jesus. Ela correu, prostrou-se aos pés do Mestre. Louvado seja o nome de Jesus. E não só prostrou-se, ela jogou-se de tal maneira que a Bíblia diz que as lágrimas molhavam aos pés de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que há um coração contrito e humilhado não despreza o Senhor. E ela chora. Ela molha os pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as lágrimas, ela enxuga com os cabelos e ela derrama o alabastro, o perfume nos pés do Mestre. Que consciência! Que grande revelação! Aquela mulher pecadora, sem muita classe, sem muito intelecto, sem muito conhecimento, mas que naquele momento recebeu a revelação. É o Deus que se fez homem e está no meio de nós. É o Deus verdadeiro na pessoa de Cristo. É Ele que pode mudar a história da minha vida. E eu não me importo com o que os outros digam. Eu vou estar aqui todo o tempo. O único que pode me impedir é Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Mas creia, minha preciosa irmã, que nunca Jesus vai dizer, vai lhe rechaçar. Nunca Jesus vai lhe abandonar. Diz a história dos mártires que quando Policarpo estava para ser jogado na fogueira, com mais de 80
80 anos. No Coliseu Romano, os acusadores, os algozes chegaram para ele. Ele era muito respeitado pela sua história. Mas a perseguição tinha determinado a morte de Policarpo. E chegam para ele e diz: negue a Jesus. Mude de religião. Abandone o cristianismo. Por favor, olhe a sua idade. E eu acredito que começaram a fazer essas conjecturas. E Policarpo olha para aqueles homens e diz a eles: durante mais de 80 anos eu tenho servido a Jesus e ele nunca me tem abandonado. E por que nesse momento eu vou abandoná-lo? O que tem que fazer, façam e façam com pressa. Era a situação dessa mulher. Nunca Jesus lhe despreza. Nunca Jesus lhe humilha. Nunca Jesus vai fazer acepção de pessoas. E ela ficou prostrada aos pés de Jesus. E a gente vai terminar dizendo a você, nesse momento, quando ela insiste nas lágrimas, insiste em secar os pés com os cabelos. Que cena grande, que cenário elevado, de uma grandeza sobrenatural, transcendental. E Simão, o fariseu, começa a fazer conjectura no pensamento e a dizer: se ele fosse realmente profeta, ele sabia quem era essa mulher. Simão, eu sei tanto quanto é a mulher, como sei quem é você. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe os seus pensamentos, os seus propósitos, os seus planos. Será que você convidou ele para fazer todos esses planos? Será que você sentou com ele e perguntou se essa era a vontade soberana dele, a boa, agradável e perfeita vontade dele? E nesse momento, Jesus olha para Simão e não faz um discurso grande. Isso não é lindo? Ele apenas diz: Simão, 2 homens, um credor tinha 2 devedores. A um devia muito, outro devia pouco. Ele perdoou ambos os 2. Quem ficou devendo mais gratidão àquele credor? A quem amou mais? Aí Simão olha para ele e diz: ao que devia mais, mestre. Muito bem, Simão. Eu cheguei na sua casa. Você não me beijou. Você não me recebeu com o abraço. Eu cheguei na sua casa, você não lavou os meus pés. Eu cheguei na sua casa, você não me deu o beijo do ósculo santo. Eu cheguei na sua casa e você não fez as honras que lhe correspondia fazer a mim. Essa mulher, desde que chegou, que lava os meus pés, que me beija, que me beija os pés, não é a testa nem a cabeça, lava os meus pés, não lava com a água tirada do pote, do poço, ela lava com a água saída de umas entranhas, arrependida e desesperada por misericórdia e perdão. Ela me beija, não com beijo de traição, não com beijo de hipocrisia, não com beijo de uma doutrina farisaica, não, ela me beija com a simplicidade, com a confiança de quem sabe que estar aos pés do mestre perdoador. Ela enxuga os meus pés com os cabelos.
e ela derrama sobre mim, sobre os meus pés, um perfume que lhe era muito custoso e que ela podia usar em outras coisas. O texto bíblico nos leva a duas linhas. De um lado, nós temos uma mulher sem nome, sem reputação, com a reputação de pecadora. Uma mulher que ninguém dava nada por ela. Uma mulher que não era bem-vinda. Do outro lado, nós temos Simão, que reconhecia sua suprema... Eu tenho tudo, eu não necessito de nada, eu não preciso paparicar ninguém, eu sei, eu tenho amigos, eu tenho dinheiro, eu faço todas as coisas corretas, eu leio a Bíblia, eu faço os meus jejuns, eu faço as minhas orações. A autossuficiência fecha a porta para você receber a bênção de Deus. A diferença entre a pecadora e Simão foi exatamente essa. Ela se prostrou nos pés de Cristo e disse: eu preciso estar aqui, eu preciso do perdão, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. E foi abençoada. A Bíblia termina, o texto bíblico termina, Jesus dizendo àquela mulher: mulher, os teus pecados te são perdoados. E disse mais a mulher: vá em paz, a tua fé te salvou. Quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos a suficiência de Deus, o poder, a soberania de Deus, descobrimos que não somos nada. E aí a gente vai para a Bíblia e o apóstolo Paulo, quando fala aos Coríntios, fala sobre os pecadores, fala sobre o arrependimento. Ele diz que Deus veio para salvar os pecadores, dos quais ele, Paulo, era o principal. A verdade é que o pior pecado, o pior distanciamento de Cristo é quando você bate nos peitos e diz: eu não preciso. E aí você fecha a porta da bênção, da misericórdia, do perdão, da restituição de Cristo para a sua vida. Mas essa manhã, querida mulher, aonde você estiver, eu não sei qual é o apelido que você tem, eu não sei qual é o estigma que você leva na cidade, na igreja, na sociedade, na sua família, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que o Mestre está dizendo a você: eu estou aqui, e há uma porta aberta diante de você, há uma oportunidade de você renascer das cinzas e levantar-se agora perdoada, restaurada e confiante na pessoa bendita de Jesus Cristo. Fique aí, não saia, nós vamos orar por você no nome de Jesus.